Olá, professores! Bem-vindos ao nosso momento formativo. Nós somos da equipe do CEPAM e estamos aqui para contribuir com vocês nesse contexto da estiagem, esse momento delicado que o nosso estado vivencia. E nós sabemos que dentro do processo de ensino-aprendizagem, o nosso estudante que não está podendo estar na escola, ele está precisando que nós orientemos de que maneira ele vai fortalecer o seu conhecimento. Nós somos da equipe do CEPAM, nosso centro de formação, Padre José de Anchieta, e nós trabalhamos com a formação. Nós estamos aqui participando do projeto Trilhas do Saber, que é um projeto prioritário do governo, onde nós realizamos diversas ações formativas. E neste momento nós estamos realizando uma ação formativa dentro do contexto da estiagem. Por isso que a nossa ação formativa recebe o nome de Trilhas Estiagem. Eu sou a professora Marta, sou professora formadora do CEPAM e também atuo na coordenação da formação presencial e estou aqui hoje dividindo esse diálogo formativo com a minha colega, professora formadora Maria José. Bem-vinda, Maria! Obrigada, professora Marta. Para mim também é uma alegria estar aqui compartilhando de mais um episódio com vocês, propondo ações efetivas que possam auxiliar nesse contexto de estiagem que nós estamos vivenciando. No primeiro episódio, em que vocês estavam presentes, eu tenho certeza, nós trabalhamos com sugestões didático-pedagógicas que vocês poderiam implementar na sala de aula e que o aluno pudesse trabalhar, inclusive, em sua residência. Então, assim, é importante que nós estejamos dentro. Hoje é uma continuação do que nós fizemos, do que nós realizamos. Apresentamos as sugestões dos gêneros textuais do campo jornalístico-midiático e hoje nós vamos apresentar a vocês algumas reflexões e sugestões sobre recursos didáticos dentro do nosso plano de formação de práticas de linguagem, práticas de leitura e escrita no contexto da estiagem. Não é isso, professora Marta? Isso mesmo, professora Maria. A nossa secretaria, ela teve todo um planejamento, todo um cuidado de realizar a repriorização curricular. Então, o que é a repriorização curricular? Ela tem como foco as habilidades e os objetivos do conhecimento que são essenciais para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, partindo dessa repriorização curricular, é que você, professor, irá orientar os seus estudantes com os objetos do conhecimento que são essenciais para que ele não possa sofrer nenhuma regressão no seu processo de aprendizagem, e sim que ele possa avançar mesmo diante desse contexto. E nós também trazemos, nesse contexto da estiagem, nós entendemos a necessidade de orientações didáticas metodológicas. Por isso, o CEPAM, juntamente com a secretaria, com toda a equipe, nós estamos aqui para realizar esse momento formativo com vocês. E aí nós temos hoje o nosso segundo episódio e nos diga, professora Maria José, o que nós temos para hoje? Nós vamos apresentar para vocês agora o nosso roteiro. Qual é o roteiro para hoje? Recursos didáticos e metodológicos. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o que são recursos didáticos. E vamos trabalhar especificamente com recursos audiovisuais, materiais impressos, tecnologia digital e objetos concretos. Então, professora Maria, nós sabemos que o nosso estudante, ele está em casa, mas nós precisamos apresentar possibilidades de aprendizagem para ele. E, dando continuidade aos recursos didáticos, nós vamos também apresentar ambientes de aprendizagem. Dentro desses ambientes de aprendizagem, nós vamos falar um pouco do ensino híbrido, das metodologias ativas, que é um campo em que a professora Maria José está bem atuante, e também nós vamos trazer estratégias de ensino no contexto da estiagem.
Então, professor, todos esses recursos são para que você encontre diversas possibilidades de chegar até o nosso estudante. O nosso estudante, ele está com diversas ideias, ele está dentro de um contexto delicado, mas que nós, enquanto educadores, precisamos levar possibilidades de aprendizagem para ele. E aí nós vamos trazer agora a nossa próxima cartela, onde nós vamos conceituar. O que são recursos didáticos e metodológicos, professora Maria José? São materiais e instrumentos que auxiliam o professor na transmissão de conhecimento e os alunos na aprendizagem. Ou seja, são aqueles recursos que o professor pode se apropriar no processo e durante o processo de ensino e aprendizagem. Nós sabemos, nós apresentamos aí metodologias ativas, o ensino híbrido, existe a própria tecnologia, os recursos digitais que são utilizados hoje são possibilidades de se trabalhar esses gêneros textuais em sala de aula, de fortalecer esse processo de ensino e aprendizagem, em que, sobretudo, o aluno seja protagonista nesse processo de ensino e aprendizagem. O que a BNCC preconiza hoje é que o aluno ele possa ser protagonista no seu processo de aprendizagem, porque nós vivemos hoje em dia no mundo digital, na era da informação, e é preciso que o estudante aprenda a trabalhar e lidar com essas informações. Não é isso, professora Marta? Isso mesmo, professora Maria. E aí nós vamos dar continuidade ao nosso diálogo, apresentando ali a nossa próxima cartela. O que são recursos didáticos e metodológicos? De que maneira esses métodos de ensino podem chegar até os nossos estudantes? Por meio de estratégias e abordagens utilizadas pelos educadores para facilitar o aprendizado dos alunos. Então, professor, é importante você ser o mediador diante desse processo. Nós sabemos que a aprendizagem ela acontece em diversos ambientes. Então, o fato do nosso estudante estar em casa e o professor não estar em sala de aula não impede que esse processo tenha um avanço significativo. Então, nós vamos trazer aqui alguns recursos que vêm fortalecer esse processo. Vamos apresentar ali a nossa cartela. Nós temos aí os recursos audiovisuais, que incluem vídeos, slides, documentos e apresentações. Tudo isso ajuda a ilustrar os conceitos e tornar a aprendizagem mais dinâmica e visual. Como a professora Marta acabou de falar, temos que pensar em metodologias que garantam que o estudante que não está conseguindo vir até a escola, que ele possa dar continuidade ao seu aprendizado de forma autônoma em sua residência. E talvez, se próximo a algum colega, que isso possa ser dividido. Nós sabemos que nós temos recursos hoje, eu sei, nós sabemos que cada realidade é uma realidade, às vezes o acesso à internet não é igual para todos, né? Às vezes temos problemas de acesso, de conexão, tudo, mas já presenciamos um certo avanço nesse campo. Mas como nós apresentamos no primeiro episódio, nós temos também o Aula em Casa, são vídeos que estão disponíveis tanto na internet, na rede da internet, como nós temos as aulas que estão lá disponíveis na plataforma Saber Mais. São todos recursos que o professor pode lançar mão para dar continuidade a esse processo, para que o aluno dê continuidade à sua aprendizagem no contexto da estiagem, não é isso, professora? Vamos pensar nos materiais que podem ser utilizados, materiais impressos. Vamos lá, na próxima cartela. Então, professora, além desses recursos tecnológicos, que nós sabemos que tem comunidades que possuem conectividade, tem comunidades que não possuem, por isso nós precisamos possibilitar diversas estratégias de aprendizagem. E aí nós trazemos nessa cartela os materiais impressos.
Os materiais impressos, eles vêm para subsidiar tanto o estudante quanto o professor, porque aquele estudante que está em casa, ele possui um livro didático, possui uma apostila, ele tem cartazes, ele tem folhetos. Todos esses materiais, eles fornecem informações complementares e suporte ao conteúdo abordado em sala de aula. Então, professor, nós aqui estamos apresentando materiais que você já trabalha, que você já conhece. É importante que nesse contexto da estiagem, nós levemos até os nossos estudantes materiais que sejam acessíveis para ele. Ele não tem a conectividade, mas ele tem o livro didático. Então, por meio do livro didático, qual objeto do conhecimento pode ser trabalhado com esse estudante? Ele tem o seu caderno, ele tem folhetos. Então, são materiais que sejam acessíveis para o nosso estudante para que incentive a leitura, a escrita, a interpretação e a produção textual. E aí nós vamos trazer a nossa próxima cartela. Professora Maria, acerca da tecnologia digital, o que nós temos que pode subsidiar tanto os nossos professores quanto os nossos estudantes? É bom frisar, deixar bem claro, né? Nós estamos falando em tecnologia digital. Por que tecnologia digital? Porque quando nós falamos em tecnologia, não é só a internet, né? Os espaços virtuais. A tecnologia, quando você utiliza o próprio material impresso, ele é uma tecnologia também, né? Mas nós vamos ver exatamente a tecnologia digital, como eu estava falando para vocês. Nós temos as plataformas de e-learning, aplicativos educacionais, jogos interativos e simulações. Tem, inclusive, na própria rede, né, na internet, existem vários recursos que podem ser utilizados de forma simples, né, tanto online como de forma presencial, né? Eles são importantes porque eles promovem um aprendizado mais envolvente e acessível, adaptando-se ao ritmo do aluno. Vejam bem, se existe uma tecnologia hoje em sala de aula, que às vezes nós até condenamos, que é o próprio aparelho celular, né? É uma tecnologia que hoje já traz determinados recursos que eu posso utilizar como o recurso tecnológico de aprendizagem. Recentemente, numa dessas formações que nós fizemos na capital, alguns professores teve que chamou muita atenção, professora Marta, que o professor ele trabalhou o gênero tirinha por meio do celular com seus estudantes e vídeos que foram produzidos também por meio do celular pelos estudantes. Então, são recursos que você pode utilizar em sala de aula com os estudantes, né? E como eu falei também, os próprios vídeos, né, que estão lá disponíveis na plataforma Saber Mais. E os objetos concretos? Vamos ver na nossa próxima cartela? Então, professora, os objetos concretos são aqueles materiais que o nosso estudante pode manipular como modelos, maquetes, experimentos. E associado a essas vivências, sejam das maquetes, sejam dos experimentos, porque nós sabemos que o nosso estudante vai estar diante de um outro contexto. Então, ele precisa explorar conceitos de forma prática e concreta. Então, professor, o nosso estudante, ele está precisando fazer percursos maiores, ele está precisando viabilizar para que ajudar os seus pais nos afazeres, que tudo ficou mais distante. O acesso aos alimentos, o acesso à água. Então, essas experiências que o nosso estudante está vivenciando, nós como professores de língua portuguesa, que estamos ali sempre relacionando a leitura e a escrita, precisam estar registrados. Então, nós precisamos levar para os nossos estudantes que esse contexto da estiagem, ele é um contexto difícil, onde ele precisa ali do nosso apoio afetivo, como nós já falamos no primeiro episódio, mas essas experiências, se elas são registradas, elas servem de acervo para
as experiências futuras ou até para situações que venham retomar este momento vivenciado, mas de forma significativa. E aí nós vamos passar para a nossa próxima cartela, onde nós vamos abordar acerca do ensino híbrido, professora Maria José. O ensino híbrido, né, como o próprio nome diz, híbrido significa, segundo Edgar Morin, misturado, ou seja, ele combina o ensino presencial com o online, permitindo que os alunos aprendam em sala de aula e remotamente. Ele integra a tecnologia ao processo educacional, oferecendo flexibilidade e maior autonomia no aprendizado. Como nós vimos aqui, quando nós falamos maior autonomia da aprendizagem, é tudo voltado para o protagonismo do estudante em sala de aula. Então, quando nós falamos em ensino híbrido, né, é aquele ensino, como nós vimos, que pode ser realizado tanto presencialmente como remotamente. E ele tem uma maior flexibilidade. E lembrando também que eu posso utilizar o ensino híbrido na própria sala de aula, na medida em que eu utilizo recursos visuais e não visuais. Quer dizer, a questão híbrida, o ensino híbrido, não é algo novo, mas ele intensificou-se, como nós vimos, diante da necessidade emergencial pelo que passamos com o isolamento social, o distanciamento social no período da pandemia. Foi em 2020 e 2021, que foi um momento desafiador para todos nós da educação. E dentro desse recurso, nós temos o que também? Nós temos a metodologia ativa, que é um outro recurso digital. A metodologia ativa, como o próprio nome diz, né, é uma metodologia em que o aluno passa a ser o centro do processo. Ela coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, incentiva a participação ativa, resolução de problemas e reflexão crítica, promovendo uma aprendizagem mais significativa. Existem uma série de metodologias ativas, como rotação por estações, sala invertidas, a gamificação, mas em todas elas, quem é o ator principal é o estudante. Qual é o papel do professor? É claro, é o planejamento dessa atividade, mas também de orientador, de coordenador. Então, nós precisamos, aliás, usando uma palavra melhor do que coordenador, de um mediador desse processo de aprendizagem. Certo, professora? Vamos pensar agora em estratégias didáticas na nossa próxima cartela para o contexto da estiagem, professora Marta. Então, professora Maria, as estratégias didáticas para o contexto da estiagem, nós podemos sugerir a leitura de textos informativos, esses textos como reportagens e contos, e também nós podemos direcionar o nosso estudante para a produção textual, com a criação de redações e paródias relacionadas à estiagem para estimular a criatividade e a compreensão. Então, professor, nós estamos apresentando aqui possibilidades de aprendizagem e nós estamos trazendo gêneros textuais que nós sabemos que já foram trabalhados em sala de aula, mas que em um outro contexto eles precisam ser fortalecidos. E aí, como já nos diz Paulo Freire, a educação, ela precisa estar relacionada com a vivência do nosso estudante. Então, ele vai contextualizar a sua vivência relacionando a leitura e a produção desses gêneros textuais. E também, professora Maria José, eu quero só reforçar em relação às metodologias ativas. Professor, caso você queira se aprofundar nas metodologias, eu recomendo que você faça uma leitura do Morin, da Lilia Bassic, que são autores contemporâneos que trazem essas metodologias de forma bem leve para que nós possamos compreender e ressignificar esses conceitos para as nossas práticas pedagógicas. E aí nós passamos para a nossa próxima cartela. E só complementando, professora,
que a senhora menciona o Morin, né? Existem 2 livros que nós recomendamos, é o Metodologias Ativas e tem um outro chamado Ensino Híbrido, que traz uma série de autores, inclusive Morin, explicando exatamente o que é o ensino híbrido, o que são as metodologias ativas e possibilidade de trabalhar com estudante. E você pode ter acesso, ele está disponível, aí você vai dizer, como que eu vou comprar? É caro, mas esses livros eles estão disponíveis em PDF na rede, sabia, professora Marta? Sei, professora. Como a nossa rede tem toda essa preocupação de levar esse arcabouço teórico para os nossos professores. Certo. E agora nós passamos aí para a nossa próxima cartela, onde nós vamos trazer exemplos de estratégias didáticas para o contexto da estiagem. Então, nós já trouxemos algumas possibilidades pedagógicas no nosso primeiro episódio e agora nós estamos apresentando novas possibilidades para que você, professor, trabalhe com os nossos estudantes. Aí nós temos os textos informativos, né? Quais são esses textos? Reportagens. Então, recomendamos a leitura e análise de reportagens sobre a estiagem. Isso é o que mais tem disponível nos jornais, nas redes. Fazer essa reflexão mesmo, né? A questão ambiental entra aí muito forte, né? Contos e crônicas, reflexão sobre a realidade das comunidades afetadas, existem livros, né? Nós sabemos até que essa questão da estiagem, da seca, não é algo novo, né? No nosso país, já passamos por outras situações, inclusive aqui no Amazonas, é o segundo momento que nós passamos, vivenciamos essa questão da estiagem, né? E professora Marta, e sobre a produção textual de um mapa mental? O que é o mapa mental, professora Marta? Então, o mapa mental, ele é uma produção onde o nosso estudante ele vai sistematizar os conceitos acerca de matemática. Então, por exemplo, professora, o nosso estudante, ele está em casa, mas ele está vivenciando esse processo de ensino-aprendizagem. E aí nós podemos incentivar o nosso estudante, quais são os desafios dele enquanto estudante nesse contexto da estiagem. E ele vai sistematizar os conceitos. Ele pode trazer o conceito da estiagem, ele pode trazer o conceito das metodologias ativas, quais metodologias que ele tem facilidade em compreender melhor os objetos do conhecimento. E a partir desses conceitos sistematizados, ele vai construir o seu mapa mental. O mapa mental, ele é uma ferramenta que tanto os professores dos anos iniciais, dos anos finais do ensino médio e até no ensino superior, eles se apropriam dessa metodologia, desse recurso. Por quê? Por meio do mapa mental, você está sistematizando o conhecimento. Então, é uma forma de você criar os conceitos, resumir esses conceitos e também aplicar esses conceitos em outras atividades que você irá desenvolver. E aí nós vamos passar para uma outra estratégia, que é a paródia, professora Maria José. Aí, perfeito, e dando continuidade, né, uma dessas atividades que pode ser desenvolvida a partir dessas reflexões temáticas, né? Que podem surgir a partir do mapa mental, por exemplo, utilizar esses conceitos e trabalhar em um gênero chamado paródia. Eles gostam muito para incentivar a criação de paródias relacionadas ao tema das mudanças climáticas, à questão ambiental, né? E é algo que eles gostam de fazer. Vamos pensar agora em outras atividades de leitura e de interpretação também que ajudam a fazer uma reflexão sobre os conceitos, os objetos de conhecimento, a reflexão sobre a realidade vivenciadas, que são os relatórios e os recursos didáticos. Então, olha, relatórios, eles servem para relatar atividades e experiências vivenciadas. A partir do momento que o aluno tem a possibilidade de colocar todas essas vivências em um relatório, é o momento em que ele, além de
de desenvolver, praticar a produção e a leitura, ele também faz uma reflexão sobre a sua própria aprendizagem. Os recursos didáticos, então, como vimos, são audiovisuais, impressos, digitais, concretos, e aí nós temos os ambientes de aprendizagem do qual nós já falamos. Professora... Sim, professora, pode falar. Em relação à paródia, eu sempre trabalhava essa metodologia com os estudantes e era bem aceita por eles. É claro que nós, enquanto professor, nós sabemos que eles têm um gosto variado musical. Eles gostam do sertanejo, eles gostam do forró, eles gostam do rap. Então, o que nós vamos trazer para esse momento? Nós vamos pedir que eles escolham a música que eles gostam, que eles querem parodiar, e nós vamos orientá-lo acerca da temática que eles vão parodiar, transformando, parafraseando essa letra musical. Então, é importante, professor, que as atividades que você irá propor para os nossos estudantes, ela seja mediada por você. Porque a partir daí, ele vai sistematizar o conhecimento, tendo um avanço tanto na leitura, como na escrita, como na produção, e dentro de um contexto que ele vivencie. E agora, nós vamos trazer para vocês as nossas referências que subsidiaram esse nosso momento formativo. Então, como nós falamos aqui acerca da Lília Bacic, não está nas nossas referências o Mohan, mas a professora Maria José já abordou onde nós podemos encontrar os livros do Mohan, e também tem ali o Quesque. Então, professor, nós esperamos que esse momento formativo ele tenha sido dialogado com você, com os seus estudantes, e que esse momento delicado que nós estamos vivenciando acerca das mudanças climáticas, que seja sempre trazido tanto nas temáticas como nos recursos que você vai utilizar para não permitir que esse momento afete o desenvolvimento dos nossos estudantes. Eu agradeço vocês em nome da nossa secretaria, nós agradecemos ao espaço do CEMEAN e toda a equipe do CEMEAN que contribui muito nas nossas formações do CEPAM. Dentro do CEPAM, nós temos a coordenação do CEPAM Digital, que faz parte da nossa gerência de formação, que nós estamos sempre ali antenados nas formações que nós devemos dialogar com a nossa rede. Não é isso, professora Maria José? Isso, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecemos, esperamos ter contribuído para que vocês, de alguma forma, eu gosto sempre de frisar, o quanto eu respeito, o quanto eu admiro o trabalho que é realizado pelos professores diante de todas as dificuldades. Eu já tive a oportunidade de passar por alguns interiores e observar o quanto são criativos, o quanto eles se apropriam do que eles têm e trabalham, professora Marta, de uma forma assim, sem perceber, eles já trabalham, já desenvolvem há muito tempo as metodologias ativas. Exatamente, professora Maria José. Nós agradecemos aos nossos professores do interior e já convidamos você para participar do nosso terceiro episódio, não é bem isso, lembrado, Maria? porque quando nós falamos, existe... Vamos dar um spoiler, professora Marta, do próximo encontro? Vamos sim. Porque existe, e o tema do nosso próximo encontro, né, do próximo episódio, ele é fundamental. Ele é fundamental, que é a avaliação. Ela é importante durante todo o processo. Tá certo, professora Maria, a avaliação é muito importante. E caso vocês tenham alguma dúvida acerca do que nós dialogamos aqui, nós pedimos que vocês enviem um e-mail para os dois endereços que estão aí na nossa tela. Tanto para o cepan@educacam.am.gov.br ou para a nossa gerência de formação, que é a gefor@educacam.am.gov.br. Então, nós agradecemos imensamente, é um momento muito enriquecedor para nós da formação, estar dialogando, estar contribuindo diante desse contexto da estiagem.
Muito obrigada. E acrescentando, lembrando também do portal Saber Mais, que não esqueça, que lá tem muita coisa, inclusive sobre metodologias ativas lá, para vocês, disponível para todos nós, professores. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Thank you.